E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Juliana e hoje eu vou continuar, certo, com conteúdo de matemática básica. Hoje vamos ver grandezas diretamente e inversamente proporcionais. O que são, certo? Então, se você tem interesse em saber desse conteúdo e você tem gostado aqui da produção do canal, se inscreva se você não é inscrito e também curte o vídeo se você tá gostando, tá bom? E bora para nossa aula. E aí, galerinha, vamos falar aqui sobre grandezas diretamente proporcionais, certo? Já falei aqui no canal sobre proporção, certo? Então, proporção é igualdade entre duas razões. Vou deixar aqui no card para vocês, caso vocês ainda não tenham visto o vídeo, vão lá. E aí, vamos falar aqui só um pouquinho o que são grandezas diretamente proporcionais. Então, olha só. À medida que aumentamos o valor de uma grandeza, o valor da outra também aumenta na mesma proporção. Ou, se diminuirmos o valor de uma grandeza, o valor da outra também diminui na mesma proporção. O que é que isso quer dizer? Vamos olhar aqui através de exemplos, certo? Então, suponha que você foi ao supermercado e viu aqui esse preço de carne na promoção, tá lá, apareceu oferta, R$40 aqui o quilo da carne. Aí você, pegou aqui essa peça, né? E colocou essa peça aqui na balança para pesar. Quando você pesou sua peça, deu aqui, olha só, 2 quilos de carne. E aí você tem duas grandezas aqui que elas estão se relacionando. Um é o peso e a outra é o preço. Então, olha só, se eu tiver 1 quilo de carne, eu vou pagar o quê? R$40. Pesei lá 2 quilos de carne. Então, se eu tenho 2 quilos de carne, quanto é que eu vou pagar, gente? Eu vou pagar aqui, ó, R$80. E eu vou dizer que essas grandezas, elas são diretamente proporcionais, porque à medida que eu aumento o valor de uma, o valor da outra aumenta na mesma proporção. Então, veja só, eu dobrei aqui, ó, o meu peso, e aí o que aconteceu com o preço que eu vou pagar também dobrou. Então, olha só, eu tinha uma proporção, certo? Que é uma igualdade entre duas razões. Então, eu tenho aqui, ó, que 1 está para 2, assim como 40 está para 80. Essas duas razões, elas são equivalentes, certo? Então, eu tenho aí minha proporção, duas grandezas, então, diretamente proporcionais. Aí, vamos para outro exemplo. Eu tenho aqui agora, ó, imagina, tô aí no meu Fusquete, indo para João Pessoa, certo? Faz aí 20 km com litro, vai bem devagarzinho assim, ó, mas chega, né, gente? Chega lá. E aí, chegou em João Pessoa, vi lá, consumo médio, 20 km por 1 litro. E aí, bem, olhei a placa, eu tenho 140 km para João Pessoa. Então, se eu tenho 140 km, eu quero saber quantos litros eu gastei. Bem, se a cada 20 km eu vou gastar 1 litro, então, olha só, 140 dividido por 20 dá quanto? Dá 7. Então, eu vou gastar 7 litros indo para João Pessoa. Beleza. E aí, se eu quiser ir para uma cidade mais distante, gente, se eu quiser ir para uma cidade que, sei lá, tá a 280 quilômetros de distância, quanto é que eu vou gastar de combustível? Aí, o que é que eu vou observar? Eu vou observar o seguinte, que se eu dobrei aqui a minha distância percorrida, o que é que vai acontecer com a quantidade de litros que eu vou consumir? Também vai dobrar. Então, eu vou ter o quê? 14 litros. Por quê? Porque essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Então, à medida que eu aumento a distância, eu vou também aumentar o meu consumo. E aí, eu tenho aqui, certo? Uma igualdade entre duas razões. E aqui eu tenho a minha proporção. Tranquilo? E aí, bora lá, continuando. E se for inversamente proporcional, professor, o que é que acontece? Então, olha só, à medida que aumentamos o valor de uma grandeza, como vai ser inversamente proporcional, então, o valor da outra vai diminuir na mesma proporção. Ou, se a gente diminuir o valor de uma grandeza, o da outra vai o quê? Aumentar na mesma proporção. Vamos ver aqui com um exemplo, certo? Então, tenho aí de novo, certo, meu Fusquete e agora uma Ferrari. E olha só, vou querer relacionar aqui duas grandezas, uma velocidade e a outra é tempo. Então, pega aqui, ó, meu Fusquinha tá lá, vai bem devagarzinho, né, para João Pessoa, tal. Então, ele vai numa velocidade aqui de 70 km por hora. Bora colocar, é a velocidade média dele. E aí, eu pego minha Ferrari. A minha Ferrari, ela, ó, no instante chegou. Então, vou tirar ela daqui para poder escrever. Minha Ferrari, ela vai aqui com a velocidade média, certo? De 140 km por hora.
Então, olha só. Se meu carro vai com a velocidade de 70 km por hora, quanto tempo ele vai gastar para chegar em João Pessoa? Então, se a cada 70 km ele gasta 1 hora, então, se João Pessoa está a 140 km, ele vai gastar o quê? Ele vai gastar 2 horas para chegar. E aí, olha só, quanto mais veloz eu for, o que é que vai acontecer com o tempo de viagem? Ele vai diminuir, não é isso? Porque quanto mais rápido eu for no meu carro, menor vai ser o tempo que eu vou gastar aí no meu deslocamento na minha viagem. Então, ó, minha Ferrari, que vai com a velocidade média de 140 km por hora, o que é que isso significa? Significa que eu percorro em média 140 km a cada hora. Então, se a distância para João Pessoa é de 140 km, isso aqui eu vou gastar o quê? Eu vou gastar 1 hora de viagem para chegar lá. E aí, olha só o que aconteceu. Eu aumentei aqui minha velocidade, eu dobrei aqui a minha velocidade. E o que foi que aconteceu com o tempo? Ele diminuiu ao meio, né? Então, essas grandezas, elas são o quê? Inversamente proporcionais. Porque à medida que eu dobrei o valor de uma, eu estou diminuindo o valor da outra por 2, certo? Então, eu estou fazendo a proporção inversa. Tranquilo? Aí agora, vamos para uns exemplos, certo, gente? Exemplos que caíram, inclusive, no Enem. Então, bora lá. Ó, há um novo impulso para produzir combustível a partir de gordura animal. Em abril, essa empresa aqui inaugurou uma biorefinaria próxima a uma fábrica de processamento de carne suína nessa cidade. A refinaria converte a gordura do porco juntamente com o óleo vegetal em biodiesel. A expectativa da fábrica é transformar 14 milhões de banha em 112 milhões de biodiesel. Considere que haja uma proporção direta, então está dizendo o quê? Que essas grandezas elas são diretamente proporcionais. Então, quanto mais banha eu tiver, mais biodiesel eu vou ter. Tá aqui, ó, entre a massa de banha transformada e o volume de biodiesel produzido. Para produzir 48 milhões de biodiesel, a massa de banha necessária, então eu quero saber a massa em quilogramas, será de aproximadamente. Então, olha só, estou relacionando duas grandezas. Eu vou colocar aqui a grandeza banha e a grandeza biodiesel. E aí, as informações iniciais, certo? Para 14 milhões de banha, então essa grandeza está dada em milhões, eu vou produzir o quê? 112 milhões de biodiesel. Se eu tiver 48 milhões de biodiesel, então quanto é que eu vou aqui produzir de banha? X. Então, se à medida que eu aumento a banha, eu aumento o biodiesel, também segue a mesma ideia. Se eu diminuir a minha produção de biodiesel, eu vou diminuir minha produção de banha na mesma proporção. E aí, como eu estou falando de proporção, eu estou falando em igualdade entre duas razões. Então, eu tenho o seguinte, que 14 está para X, assim como 112 está para 48. E aí, como é que a gente resolve isso daqui? Eu faço o produto do meio pelos extremos, e aí eu chego aqui, gente, se implica que X vai ser igual a 6. Beleza? Então, aqui eu vou ter 6 milhões de banha para produzir 48 milhões de biodiesel. E aí, vamos para a próxima. Então, olha só. Em uma corrida automobilística, então isso aqui também foi uma questão do Enem, os carros podem fazer parada nos boxes para efetuar troca de pneus. Nessas trocas, o trabalho é feito por um grupo de 3 pessoas em cada pneu. Considere que os grupos iniciam o trabalho no mesmo instante, trabalham à mesma velocidade e cada grupo trabalha em um único pneu. Com os 4 grupos completos, são necessários 4 segundos para que a troca seja efetuada. Então, olha só, eu vou ter aqui um grupo, certo? Com 3 pessoas. E eu vou ter aqui o tempo de 4 segundos, tá? Então, os grupos, eles iniciam na mesma hora, terminam na mesma hora e cada grupo em um pneu. Aí aconteceu o seguinte, o tempo gasto por um grupo para trocar o pneu é inversamente proporcional ao número de pessoas trabalhando nele. Então, quanto maior for o número de pessoas no grupo, menor vai ser o meu tempo. Ou quanto menor for o número de pessoas trabalhando no grupo, maior vai ser meu tempo.
Em uma dessas paradas, um dos trabalhadores passou mal, não pôde participar da troca nem foi substituído, de forma que um dos 4 grupos ficou reduzido. Nessa parada específica, com um dos 4 grupos reduzido, qual foi o tempo gasto em segundos para trocar os 4 pneus? Então, olha só, gente, o tempo total de troca de pneu aqui vai levar em consideração o tempo que eu tinha do grupo com menor pessoas. Por quê? Porque ele vai levar mais tempo, os outros vão ser mais rápidos, mas aí o carro não vai poder sair. O carro só pode sair quando todos os pneus estiverem trocados. Então, vou levar em consideração aqui, ó, que agora eu tenho um grupo de 2 pessoas e eu quero saber qual foi aqui o tempo gasto. Mas olha só, eu já sei que essas grandezas elas são inversamente proporcionais. Então, à medida que uma grandeza aqui ela diminui o valor, a outra vai aumentar, certo? Então, vai acontecer aqui o contrário. E aí eu tenho assim, ó, que a minha razão ela vai ser inversa. Se eu tenho aqui uma razão aqui, ó, de 3 para 2, vai ser igual, aí aqui, ó, a minha razão ela vai ser inversa, porque as grandezas são inversamente proporcionais. Então, vai ser de x para 4. E aí o que acontece? Eu tenho aqui produto do meio pelos extremos. Então, eu tenho o seguinte, que x vai ser igual a 4 vezes 3, 12, dividido por 2. Então, x aqui igual a 6 segundos. Então, aumentei aí o tempo de troca de pneu em 2 segundos. Tá certo? Então, é isso, gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.